Boa noite, que a paz esteja convosco, amém? Eu espero que você esteja em um momento abençoado, em um momento de comunhão ao Senhor aí na sua casa, através desta gravação, através deste culto, e que não venha ser apenas uma prática, que não venha ser apenas um cumprimento de agenda, mas que este momento venha ser um momento de real adoração ao nosso Deus, que venha ser um momento de entrega sua e da sua família aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, aonde quer que você esteja. E neste momento eu peço e eu creio que a mesma presença que eu já sinto do Senhor aqui neste lugar vai ser a presença que você vai sentir aí na sua casa, aí no seu quarto, com a sua família. Eu te convido neste momento a fechar os seus olhos e fazer esta oração. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer, para Te louvar. Te agradecer, Pai querido, porque mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a toda essa situação, Pai, o Senhor nos sustenta, o Senhor provê, o Senhor nos dá o que nós precisamos e até aquilo que nós não precisamos. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tens nos dado. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pecados que cometemos ao falar, ao pensar e ao agir, Deus. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Nós só sabemos pecar, Deus. Por isso nós Te pedimos pela Tua misericórdia. Ademais, Te pedimos também pela Tua presença, pela Tua glória, tanto aqui na igreja quanto na casa dessa pessoa que está assistindo. Oh meu Deus, vem sobre a família, vem, Pai querido, trazer a cura para aquele que está doente. Vem, Senhor Jesus Cristo, trazer a tristeza para aquele que se sente, Pai querido, triste. O Senhor venha trazer o fim, Pai. O Senhor venha trazer o fim da tristeza, o fim da melancolia, o fim da depressão. Nós Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer a cura para o problema espiritual, para o problema físico, Pai. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua cura. Recebe a nossa adoração nessa noite. É o que nós Te pedimos, Pai. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rugem os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, e estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Declare, meu Jesus,
meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, a nossa força. Com tudo que sou, eu sempre te adoro. Aclame toda a terra e cantemos por teu majestade, louvor e ao som de seu nome, te louvo grandes feitos, e mas estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a por teu majestade, e louvores ao Rei. Ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, e mas estarei. Incomparáveis são tuas, incomparáveis, incomparáveis, incomparáveis são, incomparáveis são tuas, incomparáveis são tuas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis pra mim. Incomparáveis, incomparáveis, incomparáveis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, vamos louvar o nosso Deus. Nós te louvamos, Pai, pela sua graça que não tem fim pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Declare isso. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, não disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça?
misericórdia, vem misericórdia nova sobre mim. Declare isso. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, não isso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 vamos explicar que graça. Será tudo que eu preciso, não isso. E com raiar de novo dia, misericórdia nova sobre mim. Declare isso. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Jesus, certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Aleluia. Senhor, nós te exaltamos e te adoramos, Pai, neste momento. Vem tirar de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que nos impede de te adorar, de render adoração genuína a Ti, Pai. E achei em nós verdadeiros adoradores, Pai. Achei em nós verdadeiros adoradores, Senhor. Tu és exaltado, Tu és adorado. Tu és exaltado. Tu és exaltado, Pai. Tu és adorado. Abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu
até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, só tu és. Só tu és. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Que bom que nós podemos, estar em mais um momento em comunhão com Deus, sabendo de que Ele está em nosso meio, Ele tem bênçãos para nos dar. E nessa oportunidade nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus, que é o alimento para as nossas vidas. E eu quero lembrar você que hoje
nós também vamos participar da ceia, da Santa Ceia. Se porventura ainda você não preparou aí a sua ceia na sua casa, que você possa, rapidinho estar aí, organizando o suco de uva, pedaço de pão, e juntamente com a sua família, com os membros aí na sua casa, você possa estar participando deste momento. O significado é trazer a lembrança, o sacrifício de Jesus Cristo, que Ele se ofereceu por nós, para que hoje, neste momento, nós pudéssemos estar em sintonia com Ele, tendo a certeza de que Ele está vivo. A Bíblia, ela fala e nós acreditamos de que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando Ele ressuscita e Ele vem de volta para a vida, Ele nos dá a certeza e a garantia de que nós temos o direito da vida eterna. E para que nós possamos alcançar a vida eterna, nós precisamos estar vivendo este tempo nosso aqui na terra de uma maneira ligada a Ele. Nós estarmos vivendo conforme a palavra dEle nos ensina. E nessa oportunidade nós vamos aqui ministrar um pouquinho mais nessas últimas semanas. Na quinta-feira eu falei um pouquinho a respeito do desafio de que todos nós cristãos temos, momento após momento. Quando saímos de um sufoco, parece que entramos em outro. Situações têm se levantado contra as nossas vidas e quer trazer o desânimo, quer trazer a tristeza, tirar a alegria dos nossos corações, mas o Senhor Deus, Ele tem uma palavra neste momento para todos nós, para que nós possamos seguir adiante, assim como o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, eles tinham uma promessa, e nós cantamos hoje a respeito de que o Senhor tem promessas nas nossas vidas. A promessa do Senhor vai se tornar uma realidade. Aquilo que era um sonho, para alguns dos israelitas, ele se tornou uma realidade, porque o Senhor Deus deu a promessa a eles. E também nós cantamos a respeito da graça, de um presente, um favor imerecido, algo em que nós não tínhamos o direito, mas nós achamos graça diante de Deus. Eu achei graça diante de Deus, você achou graça diante de Deus, e hoje nós somos contados como aqueles que têm o direito de alcançar a promessa, e a maior de todas as promessas é nós herdarmos a eternidade juntamente com o nosso Jesus. Ele nos deu este direito. E no último louvor nós falamos aqui sobre um Deus soberano, maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que supre todas as nossas necessidades. Fala de uma maneira convincente em todos os momentos da nossa vida, sejam aqueles altos ou os baixos, os momentos de bonança, mas também aqueles de tempestade, aqueles momentos em que nós parece que vemos a nossa vida sucumbir. Mas o Senhor Deus, Ele está presente em nossas vidas, e Ele quer fazer com que eu e você alcancemos a promessa da vida eterna. E nós temos vivido, hoje nós vamos estar no sexto domingo, em que nós estamos ministrando a oração, a bênção, em que nós estamos derrubando as muralhas de Jericó, para que nós possamos possuir essa Jericó. Espiritualmente tem um valor, um significado para cada um de nós. E nós, a partir de hoje, estaremos adentrando na última semana para que essas muralhas caiam, quando no próximo domingo nós vamos estar fazendo a oração, a intercessão de encerramento, porque serão 7 domingos em que nós estamos buscando a Deus.
mas eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Assim como o povo de Israel, eles estavam seguindo para Jericó há muito tempo atrás, nós também estamos seguindo para esta Jericó. Na quinta-feira passada eu falei aqui do desafio antes de eles possuírem, ou antes das muralhas de Jericó caírem, que o povo de Israel ele precisava passar pelo Jordão, e nós estamos nessa noite, como eu falei na quinta-feira, nós estamos pisando no Jordão, e essas águas, elas vão deixar de correr, e haverá um lugar de passagem. A Bíblia diz de que o povo de Israel passou o Jordão, assim como o Mar Vermelho, a seco, aonde as situações daquele mar ou daquele rio não impediu o povo de Israel de prosseguir, assim como para mim e para você, nada pode impedir você de seguir adiante em busca da sua promessa. E neste domingo, nós estamos simbolicamente atravessando o Jordão para que nós possamos possuir a Jericó. Precisamos destruir esse nosso inimigo, colocar por terra esse nosso adversário. E aqui nós estamos agora no capítulo 5 do livro de Josué. E o primeiro versículo deste capítulo diz assim: todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivessem atravessado. Preste atenção na parte final desse versículo, diz assim: por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Aqui estavam falando de todos aqueles reis, de todos aqueles povos, que eles poderiam, e na verdade eles se opuseram ao povo de Israel até eles possuírem Jericó, porque Jericó também fazia parte da promessa. Você também tem uma Jericó, antes de você possuir a Canaã, a terra prometida, Jericó também te pertence. E é interessante que neste primeiro versículo nós vemos aqui o receio, o medo, a apatia, talvez até mesmo a covardia desses reis, de eles se levantarem contra o povo de Israel. Na minha versão diz de que eles desanimaram-se, eles perderam a coragem de enfrentar o povo de Israel. E o que isso vem ministrar aos nossos corações? De que se Deus estiver conosco, assim como Deus estava com o povo de Israel, os seus inimigos, os nossos adversários, eles é quem precisarão nos temer. É eles quem deverão ter medo. E hoje nós vivemos uma sociedade em que o verdadeiro cristão, e eu digo realmente aquele que às vezes está buscando a Deus, ele fica intimidado diante de algumas circunstâncias. O pânico, o medo diante dos fatos que estão acontecendo na atualidade, não só no nosso país, não só na nossa cidade, mas no mundo, isso tem nos colocado em pânico, isso tem nos amedrontado, isso tem feito com que nós estejamos paralisados diante dos nossos inimigos. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, que essa noite seja um momento em que você vai se encorajar, em que você vai se animar, e é os seus adversários que vão temer a você, é os seus adversários que estarão retrocedendo, eles não vão estar rindo de você, eles não estarão caluniando você, mas pelo contrário, como a palavra de Deus diz, por tudo aquilo que esses reis tinham ouvido a respeito do povo de Israel, e de uma maneira específica fala que eles souberam que o Senhor tinha secado o Jordão para o povo de Israel passar, ou seja, um milagre, alguma coisa sobrenatural. Aquilo que era inconcebível pela lógica humana, Deus fez pelo povo de Israel.
Sabe, queridos, nós precisamos deixar Deus agir através das nossas vidas, e os milagres precisam acontecer na sua vida, na minha vida. Os milagres precisam acontecer no meio da sua família, para que aqueles que estão à sua volta, eles possam ver de que há um Deus cuidando de você, há um Deus que luta por você, há um Deus que guerreia por você, e todos os adversários, eles vão temer a você, não porque é você, mas porque você confia num Deus, e este Deus, Ele defende, esse Deus, Ele está ao seu lado. Eu não sei quais são os seus adversários, eu não sei quem está rindo de você, eu não sei quem está se levantando e colocando medo em você, mas que a partir deste momento, pela oração que nós vamos fazer, todos os seus adversários, eles possam ter receio de encarar você, porque é Deus quem vai guerrear essa luta, essa batalha. Assim como Davi, ele disse: não é a minha luta, não é a minha batalha, porque eu farei tudo isso em nome do Deus dos exércitos, a quem tem afrontado. E essas pessoas, às vezes, elas não estão afrontando você, elas estão afrontando o seu Deus, mas Deus, Ele precisa ter a legalidade, a liberdade de agir na sua vida e através da sua vida. E para que isso pudesse acontecer, na sequência da leitura do capítulo 5, do versículo 2 até o de número 5, fala a respeito de uma nova geração que precisava ser preparada para herdar a terra prometida. E nós precisamos lembrar de que até chegar aqui neste momento, deste acontecimento, aproximadamente 40 anos tinham se passado. Vocês lembram que quando o próprio Deus disse de que eu não vou deixar entrar na terra prometida aqueles que murmuraram, aqueles que pecaram, aqueles que não acreditaram em mim? Vamos ler o que diz a palavra, capítulo 5, versículo 2. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Verso 4, ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Então aqui, uma nova geração, ela existe para o povo, e nós precisamos agora criar um paralelo com a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, mas aqui Josué precisava fazer a circuncisão. A circuncisão era um ato, era uma obrigação do povo judeu, que isso estava de alguma maneira dizendo de que havia uma aliança, havia um acordo entre Deus e o povo de Israel, e como sinal, todo homem ele precisava fazer a circuncisão. Só que nós vemos aqui, e o texto diz de que durante esse tempo de peregrinação, este ato não havia sido realizado, feito nos homens que hoje eles estavam sendo contados como os guerreiros, estavam sendo contados como os israelitas que estariam para entrar na terra prometida. O que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Eu e você precisamos diariamente estar firmando a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com Deus. E quando fala sobre circuncisão, que era cortada a pele sobre o prepúcio masculino, isso significa de que nós espiritualmente precisamos estar cortando tudo aquilo que nos liga em relação ao mundo. Tudo aquilo que faz com que eu e você, e como família cristã, família espiritual, seja homem, seja mulher, seja criança, jovem, todos nós precisamos abrir mão
cortar relacionamentos, laços, compromissos, alianças com as coisas deste mundo. Porque você somente vai herdar a terra prometida, de que no nosso contexto é a vida eterna, se nós estivermos purificados, limpos, se nós estivermos firmados nessa aliança com Deus. Assim como hoje nós vamos estar participando da ceia do Senhor, você vai estar comendo do pão, bebendo do cálice, e o próprio Jesus diz que quando Ele está fazendo a última Santa Ceia com os seus discípulos, façam isso em memória de mim. É a nossa aliança, é o sacrifício que eu fiz, é um compromisso que nós temos. E aqui, neste momento, em Gilgal, há a circuncisão de novo, é a preparação para que eles pudessem entrar na terra prometida. Meu irmão, o que você precisa durante esta semana? Para que você possa conseguir derrubar as muralhas que estão impedindo você de alcançar a tua bênção. Aqui estava acontecendo toda uma preparação do povo, assim como eu e você precisamos nos preparar. E Deus, Ele somente vai honrar a sua palavra, Ele somente vai entrar em guerra, em batalha por você, se você estiver preparado, se você estiver purificado, como eu falei na quinta-feira. Deus, Ele desperta o povo para se purificar, para que realmente Deus, Ele possa intervir a respeito de mim, a respeito de você. Seguindo a nossa leitura, a partir do versículo 6 até o versículo 9, aqui fala sobre de que esses guerreiros antigos morreram e uma nova geração, ela existe. Assim como eu e você, nós precisamos estar renovando a nossa mente. Paulo já ensina isso, não é verdade? Em que nós precisamos renovar a nossa mente com o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel. Versículo de número 6. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. E aqui está, quem é desobediente fica pelo caminho. Quem não é merecedor de alcançar a promessa, morre no deserto. Sabe, olha, preste atenção no que eu vou falar. Deus, Ele não nos coloca no deserto para morrer. O deserto existe com o propósito de fazer de você um novo homem, uma nova mulher, para nós estarmos sendo melhorados. A intenção de Deus não é matar ninguém no deserto, mas é nós sairmos aprovados neste deserto. Mas para aqueles que não obedecem a Deus, eles vão ficar pelo deserto. Que não seja eu, que não seja você, meu irmão, essa pessoa em que vai ficar pelo deserto. Pois o Senhor lhes havia jurado que não viriam a terra que prometeram os seus antepassados que nos dariam, terra onde manam leite e mel. Isso é palavra para os desobedientes. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E, depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje, removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Duas coisas eu gostaria de chamar a sua atenção aqui nesses versículos. A primeira delas fala sobre essa circuncisão, que nós já comentamos alguma coisa, que é um requisito obrigatório da lei. Tem coisas, irmãos, nas nossas vidas em que nós não temos que negociar, nós não podemos questionar. A palavra de Deus, na grande essência dela, na grande parte dela, ela está muito clara. E ela precisa ser aplicada em nossa vida de uma maneira muito literal. Aquele que não peca, aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não roube mais.
Aquele que fazia tantas coisas no passado, é muito claro que essa prática ela precisa ser deixada de lado. Assim como Paulo, ele nos instruiu de que a velha criatura, ela precisa ficar para trás. Eis que um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa nasceu. Então não tem muito mistério a palavra de Deus. E aqui quando fala a respeito deste corte das coisas que nos ligava ao mundo, é muito claro, e eu sei, meu irmão, minha irmã, de que você entende o que você precisa fazer na sua vida para deixar Deus ter mais liberdade. O que está impedindo de Deus ele ter o completo domínio? Deus ele precisa ter 100% de liberdade nas nossas vidas, para fazer o melhor por você, meu querido. E a segunda parte que eu gostaria de alertar, e que nós pudéssemos entender aqui nesta noite, é quando ali Deus fala que, lá no versículo 9, de que Ele estava removendo a humilhação, a respeito deste ato de toda a nação ser circuncidada. Primeiro eu preciso fazer alguma coisa, para que Deus ele possa estabelecer o seu melhor para as nossas vidas. Tem gente que está por aí pedindo, fazendo campanha de oração, corrente de jejum e tantas outras coisas, mas o seu coração, ele não está totalmente entregue a Deus. O seu coração, ele precisa ser circuncidado. A nossa vida precisa ser circuncidada, não de uma maneira literal, porque isso principalmente era uma prática judaica, que para nós isso não se aplica nos dias de hoje, mas espiritualmente, para que Deus ele possa remover a humilhação de sobre as nossas vidas, nós precisamos estar livres de todas as coisas que a velha criatura agia ou tinha poder sobre nós. O versículo de número 9 fala que Deus estaria tirando toda a humilhação que eles estavam trazendo do Egito. Sabe o que eu fico a pensar às vezes? De que por 40 anos eles haviam saído do Egito, mas muitos deles não tinham tirado o Egito do seu coração. O que o Egito representa? O Egito representa a velha vida. O Egito representa a corrupção. O Egito representa o medo. O Egito representa as práticas erradas, porque eles estavam vivendo de uma maneira sob opressão, sob o medo. Eles eram escravos. Irmãos, às vezes eu vejo pessoas que são de Deus, que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, mas algumas áreas da sua vida ainda estão sob o comando, estão sob o governo do diabo, ou seja, ainda existe a humilhação do inimigo. Quantas pessoas às vezes dizem: ah, mas eu me sinto acusado, eu me sinto ser acusada. É porque muitas vezes o diabo, ele está dizendo, ele está falando isso, ele está colocando esse jugo, porque alguma coisa errada você está fazendo. E quando eu faço alguma coisa errada, a própria mente, ou seja, o Espírito Santo, ele traz este alerta, e eu fico sob essa humilhação, eu fico sob essa opressão. Que nesta noite, eu e você possamos estar sendo libertos desta humilhação. Sabe qual era a humilhação que o povo de Israel, ele sofria? De ser um povo que saiu do Egito, mas ele não tinha terra. Porque eles falavam que eles iam para Canaã, uma terra que manava leite e mel. Só que a viagem entre o Egito e a Canaã, eu não tenho exatamente aqui essa informação que os estudos dizem, mas não demorariam muitos dias para eles chegarem, mesmo com aquela quantidade enorme de pessoas. Mas eles demoraram 40 anos. Não é mais ou menos o que está acontecendo com a sua vida?
Quando você disse que Deus iria mudar a sua vida, que Deus iria mudar a sua família, que Deus iria te dar um bom emprego, que Deus iria fazer tantas coisas na sua vida, e talvez isso ainda não aconteceu, e as pessoas, elas estão dizendo de que a promessa, a bênção ainda não alcançou, e que este é um Deus mentiroso, que este é um Deus que não cumpre a sua palavra. Era mais ou menos isso. Que se tivesse um jornal, que se tivesse televisão, lá naquela época, o povo do Egito estaria dizendo ao povo de Israel: anda errante, são peregrino, não tem a sua terra, a promessa não se cumpriu, eles não têm o seu lugar, é um povo que anda peregrino no deserto. E aqui quando Deus, e nós sabemos, porque hoje nós temos a história toda contada, eles já estavam muito prestes a pisar na terra prometida. Assim como eu creio que em nome de Jesus Cristo, a tua terra prometida, a tua Canaã, a tua bênção, ela está muito próxima de se chegar. Ou seja, Deus, Ele estará tirando todas essas palavras de maldição, todos esses comentários, todas essas palavras que têm entristecido o seu coração, e muitas delas são tomadas pelo diabo para trazer um grande dano na nossa vida espiritual. E assim como Deus, Ele disse aqui no versículo de número 9, o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, em nome de Jesus Cristo. Que você possa estar sendo liberto, meu irmão, que você possa estar sendo liberta, minha irmã, a sua família sendo liberta. Eu não sei o que é, eu não sei quais são as situações que tem sido essa opressão, esse peso sobre a sua vida, mas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar removendo este mal do seu coração, da sua mente, da sua vida, seja no relacionamento familiar, seja lá no seu trabalho, nos seus negócios, enfim, tudo aquilo que tem sido pesado. Esta é a noite em que você vai encontrar libertação, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E quando tudo isso acontece, nós precisamos entender de que esse aqui é o pano de fundo, são os bastidores, em que antes das muralhas caírem, que isso é um assunto para a próxima semana, para o próximo domingo nosso. É o momento em que Deus, Ele está tratando a sós com o povo de Israel. E às vezes eu fico pensando esse momento em que nós estamos vivendo, eu aqui na igreja, juntamente com uma equipe que tem abençoado muito as nossas vidas, mas cada um na sua casa, cada um na sua intimidade. E como eu espero que o Espírito Santo ele esteja trabalhando na sua intimidade. Porque existem situações em que às vezes você precisa resolver, é entre você e uma pessoa, não acontece assim. Às vezes é o casal, em que os filhos não participam. Ou às vezes é a família que precisa resolver alguma coisa e ninguém precisa participar daquela conversa, porque é alguma coisa muito da família. Via de regra, no contexto empresarial, no contexto empregador e empregado, quando se existe uma situação, é procurada aquela pessoa que talvez está deixando a desejar alguma coisa, e meio que nos bastidores: olha, precisa melhorar isso, você está atrasando no teu horário, você não está cumprindo. Via de regra, situações elas são resolvidas não no público. Ninguém precisa ver, e eu creio de que Deus está fazendo isso com cada um de nós, até mesmo porque nós estamos num contexto que não é mais do templo. Porque às vezes na igreja, a gente vive uma realidade diferente do que é realmente aquilo que é no pessoal, aquilo que é no individual. Eu não estou dizendo que estamos vivendo com uma dupla identidade. Mas muitas vezes na igreja nós não abrimos o nosso coração.
Não falamos das coisas ruins que estão acontecendo, porque algumas pessoas pensam, mas se eu falar que o meu casamento está nessa situação, que a minha família está quase que destruída, de que eu estou com um problema na minha vida financeira, eu estou falando de que eu sou um derrotado, de que há pecado na minha vida, ou de que Deus não está comigo. Isso aí tem sido uma mentira do diabo para ainda fragilizar mais a pessoa. Agora, quando eu estou em casa, quando você aí está na sua casa, Deus, ele precisa ter uma liberdade para tratar diretamente sobre a sua vida, para que esta maldição, em nome de Jesus Cristo, ela seja quebrada. O versículo de número 10, ali diz, e é o que nós vamos participar daqui mais alguns minutos, fala sobre o momento em que a nação toda, eles participam da Páscoa. A Páscoa nada mais é do que a nossa Santa Ceia. A Santa Ceia que você vai aí estar participando com a sua família, diz assim, na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, lembra que era o lugar ali em que Deus estava a sós com ele tratando, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Mais um momento de intimidade com o Deus deles. Assim como eu e você podemos participar, comer do pão, beber do cálice. Espiritualmente, por mais de que estejam em família, é aquele momento único que você tem com o teu Deus. E assim como eles participaram da Páscoa lá quando eles saíram do Egito, mais uma vez aqui eles estavam participando da Páscoa para entrar na terra prometida, para dar o passo da vitória, para chegar naquele momento em que eles realmente poderiam ver a bênção. Porque às vezes nós falamos da bênção e parece que ela está tão distante, em que os olhos não conseguem alcançar. Mas eu acredito de que pelos até mesmo olhos carnais, esta semana Deus, ele pode estar mostrando as bênçãos dele na sua vida, para a sua vida. Eu quero concluir quando chego aqui no capítulo de número 6. No primeiro versículo diz assim, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Nós vamos entrar numa semana de grandes desafios. Jericó está fechada para você. Jericó, ninguém entra, ninguém sai, mas nós sabemos no nosso coração de que essa Jericó é nossa. Primeira coisa, você precisa fortalecer aí no seu coração, é de que esta promessa é Deus quem te deu e ela vai acontecer na sua vida. Por mais de que você não está vendo quais são as opções que você tem de tomar posse. Eu inclusive coloquei aqui, o que é a sua Jericó. Talvez uma questão no casamento, relacionamentos familiares, a cura física, como nós temos pessoas doentes em nosso meio, salvação de alguém. Você tem se preocupado na salvação de pessoas? Eu às vezes fico pensando de que a igreja está tão preocupada em orar, e isso é justo, pela cura física, em que a igreja parece que está desfocando do que realmente é a maior mensagem da igreja, de que é salvação. Antes mesmo de se ter a cura física, nós precisamos ter a cura espiritual, de que é salvação. Pare para pensar, você tem pensado nos seus familiares, nos seus amigos, aqueles que não são cristãos? Talvez a sua Jericó é a vaga na universidade, apesar de que hoje estamos aí pensando, quando que eu vou voltar nas aulas? Quando que o pessoal vai poder continuar o seu curso? Talvez a sua Jericó é a vaga do emprego, é a libertação de um vício. Eu não sei, meu irmão, o que é a sua Jericó. O que eu tenho certeza no seu coração, se Deus ele te deu essa Jericó, você vai desfrutar dessa Jericó.
você vai alcançar essa Jericó. Um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo 6, ali no versículo 5, diz de que chegou um momento em que eles fizeram, eles rodearam Jericó. E depois de que eles fizeram a 7ª volta, do 7º dia, você vai poder ler, talvez você que ainda não conhece a história, e você vai entender melhor, que somente depois das 7 voltas, no 7º dia, é em que eles deram um grito. Eles falaram alto. Até então eles não podiam nem balbuciar, eles não podiam fazer nada, a não ser dar uma volta só em volta de Jericó. Mas aqui eles deram um grito. O texto bíblico diz assim, que todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá. Esse grito, meu irmão, é a sua oração. Esse grito é o seu jejum, esse grito é a sua devocional com Deus, esse grito é a preparação que você tem, porque quando você for declarar a sua vitória, você for declarar a sua oração, quando você for pedir ou possuir a Jericó, você precisa ter autoridade no mundo espiritual, para você poder possuir aquela promessa, ter como herança aquilo que Deus Ele separou para você. E às vezes nós vemos crente de tudo que é lado, gritando, dizendo que estão fazendo um monte de coisa, mas não existe um resultado, não existe uma consequência desse grito. Para o povo de Israel, o grito aconteceu a queda das muralhas de Jericó, e a palavra de Deus diz de que eles possuíram aquilo que estava à sua frente, cada um no seu espaço. O grito de liberdade, o grito de bênção da sua família, o grito do testemunho porque você alcançou a sua vaga na universidade, ou sua oportunidade de emprego, ou você que tem o seu próprio negócio, aquele projeto você alcançou. É esse grito que nós vamos dar durante essa semana, no próximo domingo, porque é a bênção que Deus Ele tem para cada um de nós. Mas até tudo isso acontecer, nós precisamos estar buscando a Deus. Nós precisamos estar em sintonia com Ele. Antes mesmo de Canaã, você precisa conquistar a sua Jericó. Amém? Antes de nós tomarmos a Santa Ceia, eu quero fazer agora a oração, derrubando as muralhas de Jericó. Eu quero convidar você que está me assistindo, de agora você se posicionar para a batalha. Quero convidar todo o ministério de intercessão, não podemos estar juntos, mas aí na sua casa, aonde você estiver, você vai estar orando, e eu sei que as nossas orações, elas serão recebidas diante de Deus, e nós vamos ministrar sobre as nossas vidas. Você vai orar em seu favor, em favor dos irmãos da igreja, em favor da nossa cidade. Nós vamos pedir a bênção de Deus para que essas muralhas, neste momento, elas possam cair, elas possam ruir em nome de Jesus Cristo. Nós vamos profetizar essas palavras e o Senhor Deus, Ele vai nos ajudar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora, juntamente, Senhor, com todos os meus irmãos, Senhor Jesus, em dezenas de lugares em que eles estão reunidos, juntamente, Senhor, com o ministério de intercessão, que são aqueles, Senhor Jesus, que têm recebido, Pai, Senhor Jesus, o chamado, o ministério da bênção, da oração. Pai, Senhor, eu quero agora, meu Deus, com as minhas mãos estendidas, Senhor Jesus, estar ministrando, Senhor, toda sorte de bênção, Senhor, bênção para a família, bênção, Senhor, para o casamento, Senhor, a
bênção, Senhor Jesus, no trabalho. Senhor, a bênção, Senhor, na saúde física. A bênção, Senhor Jesus, para o estudante. A bênção, Senhor, para o empresário. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda muralha, meu Deus, que tem se levantado, ou seja, qualquer situação que tem acontecido, ó meu Deus, Senhor Jesus, para roubar a bênção, meu Deus, para trazer o dano, a perca, Senhor, o prejuízo, agora caia por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, todas as muralhas da Jericó que representa a bênção, a resposta, Senhor Jesus, a tua graça sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, agora, Senhor Jesus, esteja caindo, esteja ruindo. Pai, Senhor, nós estamos iniciando uma nova semana, meu Deus, e nós acreditamos que essa semana será a semana, Senhor, da vitória, em que nós vamos possuir a nossa Jericó, em que nós estaremos dando o nosso brado de vitória. Pai, toda a oposição do diabo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, agora caia por terra. Senhor, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, meu Deus, mas é no mundo espiritual. Oh Senhor, nos dá essa condição de combatermos o mundo espiritual e possuirmos, Senhor Jesus, aquilo que por a nós é direito, Senhor, aquilo que já conquistaste na cruz do Calvário. Pai, eu quero abençoar, Senhor, a nossa cidade, eu quero abençoar os nossos governantes. Pai, Senhor Jesus, eu quero pedir, meu Deus, Senhor, a bênção na saúde física, Senhor, para cada pessoa, Senhor, para nós que estamos aqui no templo, para aqueles, Senhor, que estão em casa ou qualquer outro ambiente, meu Deus, abençoa, Senhor Jesus, e que esta enfermidade, este vírus, Senhor Jesus, ele não tenha poder, não tenha eficácia sobre as nossas vidas, porque o Senhor está abençoando. Pai, eu oro na certeza de que o Senhor é aquele que estará pelejando por nós, e os nossos adversários serão aqueles que vão ter medo de nós, aqueles que sairão, Senhor, aqueles que baterão em retirada, Senhor, aqueles que não vão suportar, Senhor, a nossa vida, não vão suportar a nossa presença, porque o Senhor está conosco. Pai, eu profetizo estas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém, amém, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, que tudo nessa semana possa conspirar para que você possa alcançar a sua vitória, mas prepare-se para a batalha, prepare-se para a peleja, porque Deus estará juntamente contigo. Amém? Graças a Deus. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Convido os irmãos, para voltar aqui. Nós vamos estar tendo também, um tempo de louvor, de adoração, na verdade, apenas através dos instrumentos. Eu quero ler a palavra de Deus, você que está aí na sua casa, que você possa já estar com os elementos à mão. A Santa Ceia do Senhor, por mais de que nós estamos separados, fisicamente, ela tem o mesmo valor, porque é no mundo espiritual que nós estamos acreditando. É o mundo espiritual. A ceia, ela fala muito mais no mundo espiritual do que no mundo natural. A palavra de Deus diz, através de Paulo, é um texto que todos nós conhecemos, capítulo 11, o versículo 23 em diante. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso,
Há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Então você vai aí servir, né, os membros da sua família, ou você vai tomar, né, os elementos. O Elieber vai servir, né, toda a equipe aqui. Nós vamos participar juntamente com você. Que você possa estar em espírito de oração, em devoção a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus está presente, está conosco aqui, está contigo aí na sua casa. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo te ajudar a entrar nessa esfera, né, de adoração, de louvor a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Tome em suas mãos aí, segure. Nós estaremos consagrando, orando, assim como nós temos feito, né? Ao mesmo tempo vamos consagrar o pão, também vamos consagrar o cálice, né? O suco de uva. E você vai comer, você vai participar. Faça a sua oração, entregue a Deus este momento. O Senhor Deus, Ele está recebendo, Ele, como eu disse, Ele está vivo, Ele não está mais morto. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nos dirigir a Ti. Espírito Santo, que nós possamos entender a importância de que este ato Ele tem em nossas vidas, porque nós vamos comer, simbolicamente participar do corpo de Jesus Cristo. O pão que representa o corpo e o suco da videira que representa o sangue, aquele que foi castigado, e o sangue que foi derramado em favor de mim, em favor do meu irmão. Pai, eu quero consagrar esses elementos. Cada família, cada pessoa, cada membro, cada frequentador, aquele que, Senhor, talvez até não frequenta uma igreja, mas ele está, meu Deus, confiante em Ti, e ele sabe de que o Senhor morreu, mas também ressuscitou. E nós queremos, Senhor Jesus, participar desta aliança. Vimos aqui, Senhor, a respeito da lei, Senhor, em que havia uma aliança entre Ti e o povo de Israel, e não é diferente de nós e o Senhor nos dias de hoje. Nós queremos ter aliança, por isso nós queremos participar desta ceia. Senhor, todos os benefícios inerentes a esta prática, que possa alcançar a vida de cada um dos meus irmãos. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja o Teu novo na vida de cada pessoa. Senhor, nós consagramos este momento e abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos comer, vamos beber, anunciando Jesus Cristo até que Ele venha. Faça isso. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou,
como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que este Deus ele possa ser este maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, esse príncipe da paz, esse Pai da eternidade. Aleluia. Eu tenho certeza de que você recebeu a bênção, recebeu o cuidado de Deus sobre a sua vida. Vamos continuar firmes. Por enquanto, nós vamos ainda ter os nossos cultos apenas com transmissões, até nós termos de volta o direito de nos reunir. Mas acima de tudo nós precisamos guardar o nosso coração em Deus, amém? Quero também motivar você, incentivar você a continuar sendo fiel nos seus dízimos, na sua oferta. Nós temos já divulgado, todas as maneiras que você pode fazer através de banco, de uma maneira virtual, que verdadeiramente você possa estar cuidando. Nós continuamos tendo os mesmos compromissos, precisamos como cristãos honrar com eles, e passa pelo seu amor para com a obra de Deus. Então você que quer ofertar, você que quer dizimar, você pode fazer por meio eletrônico, bancário, e até mesmo trazer na igreja, até também a sua oferta para o culto do semeador, o alimento, você pode trazer. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui com o expediente administrativo funcionando das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por este tempo que juntos nós pudemos compartilhar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento de culto, e que o teu Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações. Pai, eu quero abençoar cada família, cada pessoa que participou deste momento, está recebendo, Senhor, esta palavra. Abençoa, Senhor. Meu Deus, a semana que nós estamos iniciando, sabemos, Senhor, da dificuldade, Senhor, que temos tido, mas nós queremos fazer o nosso melhor. Meu Deus, que todo espírito de murmuração, todo espírito de reclamação, de crítica, Senhor, nós possamos administrar
e saber de que é o Senhor quem vai estar cuidando de nós e nas nossas vidas, é o Senhor quem está no controle. Abençoa cada um dos meus irmãos, o trabalho, tudo aquilo que eles vão fazer, Senhor, durante esta semana. Honra a cada um deles. Pai, é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. O grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça contigo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você. Olá, meus irmãos, você está vendo aqui esta ferramenta chamada QR Code. Você pode fazer a sua transferência de ofertas, de dízimos, ofertas especiais, ofertas de missões, através deste código QR Code. Você vai entrar na área Pix do seu aplicativo de banco e você vai escolher pagar com QR Code. E aí você vai transferir o valor que desejar. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida em nome de Jesus. Amém?